Pessoal, falar aqui um pouco sobre condutores e isolantes elétricos, tá? Condutores elétricos permitem com facilidade a transmissão de energia elétrica. Exemplos de condutores de eletricidade, os metais, né? Então, os metais como o ouro, né? Ferro está presente no aço, o cobre que está nos fios, né? De transmissão da rede elétrica. Esses materiais são metais, eles são bons condutores de corrente elétrica. Por quê? Porque esses materiais são feitos de átomos que são átomos maiores se comparado com outros tipos de átomos da tabela periódica. E átomos grandes, eles têm uma tendência em perder elétrons. E como nenhum átomo quer ficar com muito elétron, então os elétrons vão passando de átomo por átomo com uma certa facilidade. Então esses materiais são condutores de corrente elétrica, tá bom? O que são materiais isolantes elétricos? Eles não transmitem com facilidade energia elétrica. Por exemplo, vidro, plástico, madeira, borracha. Nós já sabemos que esses materiais são o quê? São isolantes elétricos. Por que são isolantes? Porque são constituídos de átomos, né? Átomos menorzinhos, se comparado com os átomos dos metais. Então, esses átomos menorzinhos aqui são mais atraentes. Os menores são mais atraentes. Então, atrai o quê? Atrai elétrons, né? Então, quando cai um elétron aqui, ó, nessa rede de átomos, fica difícil dele sair de um átomo e ir para outro. Então, os materiais isolantes elétricos dificultam a passagem da corrente elétrica. Lembrando, pessoal, não tem material 100% condutor e não tem material 100% isolante, tá bom? A gente tem materiais que são muito condutores e materiais que são muito isolantes. Bom, nós temos também os chamados supercondutores. Supercondutividade é o desaparecimento de qualquer resistência elétrica, assim que uma determinada temperatura crítica, Tc, geralmente baixa, é atingida, sendo determinada pela característica do material em questão. Todo material que, nas devidas condições de temperatura, adquire supercondutividade é tido como um supercondutor. Faltou um Rzinho aqui. Exemplo, mercúrio, Hg, tório, TH, chumbo, Pb e cerâmicas supercondutoras. Pessoal, um supercondutor, ele facilita a passagem da corrente elétrica em grande quantidade. Praticamente não tem resistência nenhuma para que os elétrons fluam pelo material. Só que isso acontece a baixíssimas temperaturas. Por exemplo, o mercúrio aqui, ó, para que ele seja supercondutor, o metal mercúrio, a temperatura tem que estar em torno de 4,19 Kelvin. Lembra, pessoal, que 0 Kelvin é o zero absoluto, né? 0 Kelvin vale menos 273 graus Celsius. Ou seja, a temperatura tem que ser muito baixa para que esse material seja o quê? Supercondutor. Tem alguns materiais cerâmicos, que é uma mistura de elementos químicos, né? Que são supercondutores a uma temperatura mais elevada, porém, mesmo assim, abaixo de zero. Esses materiais supercondutores, quando os elétrons passam pelo material, carga elétrica em movimento cria campo magnético. E o campo magnético dos supercondutores é tão intenso que são utilizados aqui, ó, para manter aqueles trens balas japoneses, muitos deles, que são chamados magleves, flutuando acima do trilho. Então, aqueles trens balas lá, maglev, eles não tocam no trilho, por isso não tem um atrito com o trilho. Então eles adquirem grande velocidade, lá 500 e poucos quilômetros por hora. Então aqueles trens balas que aparecem lá no Japão, por exemplo, muitos deles são maglevs, ou seja, um campo magnético faz o trem levitar. Então, literalmente, ele levita. Mas não quer dizer que ele sai voando, não, tá, pessoal? Simplesmente está alguns milímetros, centímetros acima do trilho e diminui o atrito. Então, supercondutores conduzem muita corrente elétrica com praticamente nenhuma resistência elétrica, tá bom? E cria um enorme campo magnético. Semicondutores, o próprio nome já diz, ó, semicondutores, né? São materiais que apresentam propriedades de condução elétricas intermediárias entre aquelas inerentes aos isolantes e aos condutores. Então, semicondutores são feitos de materiais que ora conduz corrente elétrica, ora não conduz corrente elétrica, tá? Uma das características que torna atrativo para a fabricação de componentes eletrônicos é a possibilidade de variar sua condutividade elétrica pela alteração controlada de sua composição química ou estrutura cristalina. Então, semicondutores são usados aonde? Em microchips, por exemplo, equipamentos eletrônicos, tá? Justamente porque precisa se selecionar hora de conduzir, hora de não conduzir corrente elétrica, tá? Elementos químicos são utilizados em semicondutores são silício e germânio, ok? Então, supercondutores conduzem muitos semicondutores, ora conduz, ora não conduz corrente elétrica. Bom, intensidade da corrente elétrica.
A intensidade da corrente elétrica, I, é uma grandeza que mede a quantidade de carga elétrica que atravessa determinada área de um condutor em determinado intervalo de tempo. Então imagine que isso aqui é um fio metálico condutor, tá? E os elétrons estão aqui passando de átomo por átomo, e vão passar por uma região, uma área. Então a corrente elétrica é a divisão entre a quantidade de carga elétrica que está passando aqui pela unidade de tempo. Então I é igual a Q sobre ΔT, que é a carga elétrica medida em Coulomb. O ΔT é o tempo, sempre em segundos, e o I é a corrente elétrica. Essa corrente é Coulomb por segundo, carga pelo tempo. Só que a unidade que a gente vai utilizar é o ampere. Então, 1 ampere é 1 coulomb de carga que passa pelo condutor no período de 1 segundo. Tá ok, pessoal? Bom, corrente elétrica. Corrente elétrica é intensidade I, né? Já comentei. I, corrente elétrica, é igual a variação da carga dividida pela variação do tempo. Tempo sempre em segundos, tá? Já passei para vocês também que a carga você mede calculando o número de elétrons vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, quer dizer que essa equaçãozinha aqui, ó, ela pode aparecer também desse jeito aqui, ó. I é igual a N vezes E dividido pelo ΔT. Ou seja, onde está o Q de carga é N vezes E. Ou seja, você relaciona agora a corrente elétrica ao número de elétrons que estão passando aqui pelo condutor. Ok? Então, aqui o condutor pode ser um condutor metálico, que tem bilhares e milhares de átomos de metal, né? E os elétrons vão passando aqui de átomo por átomo até percorrer todo o circuito elétrico. Então, como calcula a corrente elétrica? Corrente elétrica é igual a variação da carga dividido pela variação do tempo em segundos. Ou corrente elétrica é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido pela variação do tempo, que é em segundos, tá ok? Então, quanto maior a quantidade de carga passar por aqui no menor tempo, a corrente elétrica é elevada. Se estiver passando pouca carga e demorar muito tempo para isso acontecer, significa que a corrente elétrica ela é baixa. Bom, corrente elétrica, você tem tipos de corrente elétrica. O que é uma corrente elétrica contínua? Pessoal, corrente elétrica contínua é aquela fornecida por pilhas e baterias, tá? A pilha e a bateria ela vai fornecendo elétrons continuamente pelo condutor. Então, ligou o polo positivo no polo negativo, acontece aqui uma reação química dentro da bateria ou da pilha e vai fornecendo elétrons. Aí os elétrons vão passando pelo condutor em uma corrente elétrica, sempre no mesmo sentido, tá? Então, isso é contínuo. Eu chamo isso aqui de CC, corrente contínua. O gráfico aqui, ó, vai dessa linha paralela ao eixo do tempo, tá? Então, isso aqui é uma corrente contínua. Se eu calcular a área que está embaixo do gráfico aqui, eu vou calcular a quantidade de carga que passou pelo condutor, tá? Por quê? Porque a carga vai ser a corrente vezes o tempo. Dá uma olhadinha na equação lá, você vai lembrar disso, né? Se multiplicar cruzado, carga é igual a I vezes T. Então, isso aqui não dá um retângulo ou um quadrado? Base vezes a altura vai dar a carga. A área aqui embaixo dessa linha, você calcula a carga. Então, isso aqui é uma corrente contínua, fornecida por pilhas e baterias, tá? Mas nós não utilizamos na nossa rede elétrica a corrente contínua, não. Nós utilizamos a chamada CA, corrente alternada, que é o que tem na tomada da sua casa aí, ó. Bom, na tomada da sua casa aí, a corrente elétrica que passa pelo fio é chamada de corrente alternada. Por que vai chamar de corrente alternada? Porque lá no fio condutor, os elétrons não vão no único sentido. Lá no condutor, eles vão num sistema de vai e vem, vai e vem, vai e vem. Então, os elétrons que percorrem um condutor em corrente alternada, eles ficam um vai e vem. Então, alternando o sentido da corrente. Então, se for apresentar no gráfico, vai ficar essa curvazinha aqui, ó. O sentido da corrente é 1, depois ele muda, depois muda de novo, muda de novo. Então, você tem uma corrente de vai e vem. Essa corrente de vai e vem eu vou chamar de quê? Corrente alternada. Então, esse gráfico aqui é de corrente alternada e esse gráfico aqui é de corrente contínua. Corrente contínua, pilha e bateria. Corrente alternada é o que tem na tomada mesmo da sua casa, tá? A nossa rede elétrica é alimentada por corrente do tipo CA, corrente alternada. Bom, efeito da passagem da corrente elétrica. Você tem efeito luminoso, né? Você pegou uma pilha, ligou na lâmpadazinha aqui, a energia elétrica é convertida em energia luminosa, tá bom? Você tem um efeito químico também da corrente elétrica, né? Por exemplo, pegou uma pilhazinha aqui, ó, e colocou aqui os dois polos dela ligados numa solução, né? Por exemplo, pode ser uma solução aqui de água, né? Dependendo da soluçãozinha que você colocar aqui, a passagem da corrente elétrica pode separar os componentes da água, por exemplo, pode separar o hidrogênio do oxigênio. Isso aqui, ó, é usado num processo químico chamado eletrólise. Por exemplo, alumínio, você não encontra alumínio na natureza, assim, ó, no estado mesmo metálico de alumínio. Você encontra, por exemplo, numa rocha chamada bauxita, que tem lá oxigênio e outros elementos químicos. Para tirar o alumínio da bauxita, tem que ser um processo
eletroquímico. Então tem que passar uma corrente elétrica altíssima para separar o alumínio do restante dos outros materiais. Aí você consegue o alumínio metálico, como a gente conhece. Então esse aqui é um efeito químico, né? A corrente elétrica pode causar o quê? Reações químicas, tá bom? Efeito químico. Efeito térmico. Pessoal, efeito térmico é o chamado efeito Joule. A passagem da corrente elétrica por uma resistência pode gerar calor. Então o que acontece aqui dentro do chuveiro, ó? Ligou o chuveiro, vai passar corrente elétrica por um resistor, né? Uma resistência elétrica, e essa energia vai ser convertida em quê? Em calor. Então esse aqui é o efeito térmico. E se passar corrente elétrica pelo corpo humano, você vai ter um efeito fisiológico, ou o corpo do animal, né? Então se passar corrente elétrica pelo corpo de uma pessoa, o efeito é o quê? Fisiológico, tá ok? Nós temos também a quantidade de corrente elétrica que pode causar um efeito fisiológico no ser humano, por exemplo, né? Se a corrente for muito baixa, 0,001 ou a 0,01 amperes, você tem um formigamento, uma sensação de formigamento, tá? Se aumentar aqui para 0,01 ou 0,1 amperes, opa, você começa a ter contrações musculares, dor, dificuldade para respirar, parada cardíaca, tá? Se for 0,1 a 0,2 amperes, fibrilação ventricular, a pessoa já está pisando o pé na cola ali, ó. 0,2 a 1 ampere, parada cardíaca, parada cardiorrespiratória. Tá? Muitas vezes a pessoa morre de choque, mas na verdade morre do coração. O nosso corpo também funciona por pulsos elétricos. Tá? Lá nos neurônios, nas sinapses, você tem informações elétricas passando de neurônio para neurônio. Então, se vier uma carga elétrica de fora, desregula tudo isso aí. O seu coração é um músculo, então ele vai começar a vibrar, né, de acordo com aquela frequência da corrente elétrica que está passando ali. Então, pode acontecer o quê? Uma parada cardíaca. Tá? De 1 a 10 amperes, aí é queimaduras graves, né? E aqui também entra o efeito Joule, né? Mas aqui tudo é efeito fisiológico. Parada cardíaca que te leva à morte, Deus me livre, tá bom? Bom, outro efeito também é o magnético, tá? Carga elétrica em repouso não tem campo magnético, mas carga elétrica em movimento cria campo magnético. Então, um condutor percorrido por corrente elétrica faz desviar agulhas magnéticas. Então, é efeito magnético da corrente elétrica, ou seja, a corrente elétrica pode criar o quê? Campo magnético. É o princípio de funcionamento do eletroímã, tá? E dos motores de indução elétrica. Bom, circuitos elétricos simples. Eu fiz aqui um desenhozinho da pilha, né? É o nosso gerador elétrico, polo positivo e polo negativo, né? A chave aqui está fechada, então a corrente elétrica vai percorrer o circuito elétrico e vai deixar energia elétrica aqui, que vai ser convertida em energia luminosa e calor. Esse circuito aqui é um circuito fechado, por isso que a lâmpada acendeu. Se eu abrir o circuito com uma chavezinha chamada de interruptor, o que acontece? Acaba a passagem da corrente elétrica, então a lâmpada apaga. Então, chave fechada, chave aberta. Outra coisa importante também é o sentido real da corrente elétrica e o sentido convencional da corrente elétrica. Isso aqui, ó, é o nosso gerador. Isso aqui é a representação do gerador, tá? Traço maior é o polo positivo, traço menor é o polo negativo. Pessoal, o sentido real da corrente, imagina isso aqui é uma bateria ou uma pilha, tá? Quando acontece a reação química aqui, ó, os elétrons começam a sair daqui, ó, do polo negativo e vai percorrer o circuito elétrico no sentido do negativo para o positivo. No meu caso aqui é sentido anti-horário, tá? Esse é o sentido real do que realmente acontece. Então, de onde os elétrons estão saindo? Do polo negativo. Para onde que eles estão indo? Para o polo positivo, ok? Só que nós não vamos utilizar o sentido real da corrente. Nós vamos utilizar o sentido convencional da corrente elétrica. O que é o sentido convencional? É como se os elétrons estivessem saindo do positivo para o negativo. Então, quando falar de sentido convencional da corrente elétrica, que é o que nós vamos adotar, você vai sempre lembrar que a corrente elétrica I está saindo do positivo para o negativo. Mesmo sabendo que os elétrons estão no sentido contrário. Os elétrons estão saindo daqui, ó, do negativo para o positivo. Mas falou em corrente elétrica, é sentido convencional. Então, a letra I, qual que é o sentido da corrente elétrica nessa figurazinha aqui, ó? Do positivo para o negativo, nesse caso aqui, no sentido horário, né? Reloginho de ponteiro lá, ou então sentido horário, tá ok, pessoal? Então, circuito elétrico simples, sentido da corrente elétrica.